atenção máxima aqui na tela do balanço. Eu quero que você pare tudo que você está fazendo e acompanhe comigo essa história da vida real. Olha o nível do absurdo, olha a que ponto nós chegamos. Como dizem muitos amigos, parece até ser o fim dos tempos, viu? Eu vou falar agora de um crime que vai te chocar de uma forma que eu não sei nem o que dizer para tentar amenizar essa situação. Amanhã, sábado, domingo, Dia das Mães. Às vésperas do Dia das Mães, eu te conto agora uma história de um filho que cometeu algo absurdo contra a própria mãe. Aí você deve estar se perguntando, o que ele fez, Alisson? Antes de te falar o que ele fez, vou te adiantar uma coisa. A mãe é uma idosa, tem 98 anos, requer cuidados especiais, já está naquela fase da vida em que não faz muita coisa, em que se levanta com dificuldade, em que precisa de ajuda para praticamente tudo, para pegar uma comida, para mexer no guarda-roupa, para tomar um banho. E ela morava com esse filho, um homem de 52 anos. Aí você deve estar pensando, bom, o que ele pode ter feito? Roubou as coisas da mãe? Usou o nome dela para fazer empréstimo? São N possibilidades. Eu pensei em várias coisas. Quando meu diretor veio me falar desse caso, eu fiquei pensando, o que será que esse filho fez? Atenção, balanceiro, que eu vou soltar a bomba para você agora. Esse homem de 52 anos foi preso. Esse aí que você está vendo na sua tela. Sabe o que ele fez? Abusou sexualmente da própria mãe. Uma idosa, 98 anos, a pessoa que gerou a vida dele. A pessoa que criou esse homem, que deu amor, que deu carinho, que cuidou com muito esforço para ele se tornar isso aí. Não dá nem para falar esse aí. É isso aí. Porque o crime que ele cometeu não tem perdão. Não tem perdão. Vem comigo pro telão da audiência, informação ao vivo. Mirna Pinto na tela do balanço com o delegado Paulo Mavinier, que está à frente das investigações. Mirna, minha amiga, eu estava dando essa notícia aqui para os balanceiros e ao mesmo tempo eu estava me sentindo mal, porque é uma história tão grave, é uma história tão surreal. A gente está pertinho do Dia das Mães, data para homenagear, para relembrar esse símbolo que é ser mãe. E infelizmente um homem capaz de fazer isso com uma senhora, com uma idosa de 98 anos, minha amiga. Conta tudo pra gente. Bom dia pra você e bom trabalho. Exatamente, Alisson. Muito boa tarde para você, boa tarde para você que está acompanhando o Balanço Geral. Alisson, uma história tenebrosa, uma história chocante, uma história revoltante, principalmente dias antes aí do Dia das Mães. Você acabou de explanar muitíssimo bem, esse homem de 50 anos, Alisson, foi preso aí por abusar sexualmente da própria mãe, uma mulher de 98 anos, uma senhora de 98 anos. Ele maltratava essa mãe, Alisson. Aqui ao meu lado o delegado Paulo Mavinier, ele que é diretor do DPI. Delegado, uma história realmente tenebrosa, uma história chocante. Imagino até para o senhor que está acostumado a acompanhar muitos casos, realmente esse assusta e esse revolta, né? Esse homem de 50 anos, esse filho, foi preso aí pelas equipes policiais do município de Manacapuru. Alisson, esse caso aconteceu na região metropolitana, né, de Manaus, em Manacapuru. Delegado, como é que essa senhora, essa idosa, ela foi encontrada? Bom, chegou uma denúncia anônima até a delegacia de Manacapuru. E a doutora Meriane Trovão, que é a delegada titular, designou policiais para verificar. Quando chegaram na residência, viram a senhora numa condição extremamente debilitada, com dor, se queixando de dores na cabeça, dor no corpo, dor nas regiões genitais. E rapidamente, numa entrevista, ela confirmou que ela vinha sendo abusada sexualmente pelo seu próprio filho, o filho de 50 anos, e que isso já vinha há muito tempo, né? Então, assim, no momento que os policiais conseguiram fazer a detenção dele, levaram até a delegacia e ela foi submetida à perícia, onde confirmou as lesões, tanto na região vaginal quanto na região anal da senhora. Uma história assim das mais horríveis que eu já pude ver na minha carreira. É inacreditável uma senhora dessa idade, quase 100 anos de idade, que é extremamente debilitada, que deveria estar sendo cuidada, protegida dentro da sua casa, estava sendo abusada sexualmente. Além do que, ele se apropriou do cartão de benefício dela e usava para pagar contas pessoais e privava essa senhora de alimento. Ela ficava sem alimentação
ela ficava sem o mínimo de higiene, ela ficava numa condição subhumana, como se fosse um animal, a própria mãe. E graças a Deus, parabéns à Polícia Civil de Manacapuru, doutora Trovão e a equipe de policiais que prenderam e conseguiram interromper esse ciclo de violência e colocar esse criminoso vagabundo na cadeia. Delegado, é possível dizer há quanto tempo essa idosa já vinha sofrendo, já vinha sido abusada? O senhor ainda há pouco, durante a coletiva de imprensa, relatou que os vizinhos eles ouviam gritos dessa idosa. A doutora Trovão conseguiu apurar que já tem um certo tempo que ela vinha sofrendo, né? Que os gritos na madrugada dela eram intensos, gritos de dor no momento que ela estava sendo abusada. Graças a algum vizinho que teve coragem, denunciou, trouxe ao conhecimento da polícia, mas a gente não tem um tempo exato, mas o que se sabe, que foi apurado na investigação, é que já ocorria há bastante tempo esse tipo de abuso. E ela não tinha forças para denunciar, pela idade, pela debilidade do corpo dela, ela não tinha como denunciar. Graças a Deus, algum vizinho criou coragem e levou ao conhecimento da polícia para que a gente fizesse o nosso trabalho. Delegado, fora esses abusos sexuais, ele ainda se apropriou então do cartão, né, de benefício dessa idosa, para pagar, para quitar as dívidas. É possível dizer que ele tem algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas? Olha, seria prematuro eu confirmar isso, mas há uma possibilidade que isso seja verdade, né? Nos relatos que na madrugada ele fazia farra dentro de casa, levava amigos, momentos que aconteciam os abusos sexuais contra a própria mãe. Ele vai responder pela apropriação do cartão dela de benefício, porque são crimes previstos no Estatuto do Idoso, além do estupro majorado, e também vai responder por maus tratos, pelo abandono, pela privação de alimentos que ela passava. Mas a gente, no decorrer do inquérito policial, do prazo que a lei permite para a conclusão quando tem réu preso, a doutora Trovão com certeza vai esmiuçar esses maiores detalhes para que a gente consiga entregar um inquérito bem elaborado para o Poder Judiciário, para que ele possa ser responsabilizado na forma da lei. E delegado, esse filho, ele era filho único? Cadê os familiares dessa idosa? Ela não tinha outros filhos, outros parentes aí para ver essa situação? E em relação a amigos, ainda há pouco coletivo de imprensa, o senhor destacou que alguns amigos frequentavam a casa desse homem de 50 anos. Também é possível aí afirmar se os amigos também abusavam dessa idosa ou não? Por enquanto, aí no inquérito somente esse homem de 50 anos, o filho. Em relação aos familiares, nós não temos maiores dados. A doutora Trovão vai tentar buscar toda a família dela, o ciclo de familiares, para saber se tinham conhecimento. Até porque quem é familiar que tinha conhecimento e era conivente, vai responder na forma da lei, pelo mesmo delito. Então tudo isso vai ser apurado. E também em relação aos amigos, a conduta de cada um, né? Quem eram os amigos que participavam, que frequentavam, e ela, a própria vítima, vai relatar se ela era abusada sexualmente pelos amigos. O que choca, né, a situação, porque se ela não tinha condição de oferecer resistência para um homem, imagina para vários homens, né? Ainda mais na idade dela, uma senhora de corpo debilitado, uma senhora magra, uma senhora doente, privada de alimentos, cadeirante. Situação terrível, triste, mas felizmente a realidade é lamentável o ponto que o ser humano consegue chegar, né? Delegado, então aproveita para fazer um alerta aí, porque esse caso foi descoberto através de denúncia, né, de um vizinho. O senhor pode fazer um alerta, então, para outras pessoas, qualquer tipo de denúncia. Tem muita gente, muitos casos que só podem ser descobertos através de denúncia. Então, aí aproveita para passar o canal aí de denúncia, falar um pouquinho mais a importância da população em combater qualquer tipo de crime contra o idoso, crime contra crianças, adolescentes, mulheres. É verdade. Todos os dias a gente tem coletiva de imprensa e todos os dias eu estimulo que façam denúncia no 181, que é um canal que é para investigações, ou que você procure qualquer órgão de saúde, o hospital, a escola, qualquer desses agentes, se souber de uma denúncia de um abuso sexual, de um crime, ele vai repassar à polícia. Mais uma vez eu provo que a polícia funciona, que a polícia dá resposta. Esse caso de hoje, que a gente conseguiu interromper esse ciclo de violência em pleno dia, próximo ao Dia das Mães, foi por causa de denúncias. Eu acho até que essa denúncia demorou muito a chegar, porque pelo tempo que ela havia sendo abusada, pelos gritos que aconteceu na madrugada, já era para alguém ter denunciado isso para a polícia. Mas felizmente veio a denúncia, a gente prova que funciona e pede que você que tem conhecimento de algum idoso que está sendo submetido à violência,
a agressão, abuso sexual, criança também, mulher que está sendo agredida pelo marido, faça a denúncia no 181, no 90, que a Polícia Civil vai lá e a resposta vai ser dada como nós estamos apresentando agora. Delegado, só para finalizar, em relação à situação agora dessa idosa de 98 anos, ela está recebendo apoio, ela foi encaminhada para uma unidade, né, especializada de acolhimento, como é que está a situação dela hoje? Ela foi acolhida, né, lá em Manacapuru, no abrigo, onde tem toda uma estrutura de psicólogos, de médicos para acompanhamento da saúde dela, porque a saúde dela está muito debilitada, e ela já saiu da residência dela, do seio familiar, né, porque, aliás, nem se pode chamar isso de seio familiar, né, ela saiu de perto da companhia do monstro, que morava com ela, que agora está preso, e a gente espera que essa senhora se recupere, né, e um cuidado especial por conta da idade avançada dela. Muito obrigada, delegado. Portanto, as informações do delegado Paulo Mavinier, passando informações sobre esse caso realmente, assim, Alisson, chocante, brutal, revoltante mesmo. Então, esse filho, se a gente pode falar assim, né, Alisson, esse homem de 50 anos abusava sexualmente dessa idosa, da mãe de 98 anos. Ele está preso, vai permanecer preso, deve ficar agora à disposição da Justiça. E como o delegado ressaltou, ela está recebendo aí todo o apoio, né, foi encaminhada para um abrigo. Em relação aos familiares, como o delegado também pontuou, as investigações elas vão continuar caminhando para conseguir identificar aí outros familiares, justamente para saber se eram coniventes ou não. E caso sejam coniventes, claro, vão responder aí também dentro da lei. Alisson. Obrigado, Mirna, pelas informações. Agradeço ao delegado Paulo Mavinier por conversar com a equipe da Record. Agora, eu espero muito que não tenha nenhum familiar que era conivente com essa situação. Por favor, meu Deus, não permita isso. Porque se tiver, aí a história fica ainda mais absurda. Uma covardia o que esse homem fez com a própria mãe, uma senhora, uma idosa, 98 anos. Na última fase da vida, momento de descansar, momento de não ter mais esse tipo de dor de cabeça. E o pior, o problema estava dentro de casa. Dentro de casa. O crime foi praticado por alguém que deveria cuidar, deveria amar incondicionalmente e proteger essa senhora de todas as formas. Pelo contrário, é um louco, um criminoso que fez isso contra a própria mãe. Contra a própria mãe.